Bom, então vamos iniciar. Esse texto, ele é uma publicação, né, de uma coletânea que teve a organização da Regina Célia Mioto e da Maria Silva Campos e da Cássia Maria Carlotto. Aqui a gente vai olhar especificamente o texto da professora peraí que eu vou botar aqui no início, da professora Solange Maria Teixeira, e ela vai abordar a política social contemporânea como referência para as políticas sociais e para o trabalho social. Nesse livro, o que a professora ela vai trazer como contribuição é um entendimento de como que a família, né? Na verdade, o livro como um todo, né, traz esse enfoque da família nas políticas públicas, né, nas políticas sociais públicas, e ela vai trazer um entendimento de como que a família ganha centralidade como objeto, sujeito e instrumento das políticas públicas, né? Já considerando aquele momento, né, que ela chama pós-ajuste, né, que é um contexto onde, de um lado, está acontecendo a crise do estado de bem-estar social e as reformas neoliberais, né, onde entende que o Estado ele deve ser reduzido nas suas ações econômicas diretas, no gasto social, né, e obviamente um retorno ao ideário liberal, né, onde a questão social e as crises, né, passam a ser responsabilidade de todos e não, né, o Estado chamando para si. Então, a gente precisa entender que, dentro dessa ótica, por exemplo, liberal, a família ela é objeto de algumas intervenções burocráticas, né? E que terminam sendo, né, custosas para o Estado no aspecto liberal, né? Sempre do aspecto aqui liberal que vai ter essa lógica de interpretação. E enquanto provedores do bem-estar social, né, o Estado ele vai ter aí ações mais focalizadas nos mais pobres, onde a gente vai ter aí as organizações não governamentais, o Estado e as comunidades trazendo aí um enfoque mais do aspecto que venham, né, trazer aí uma intervenção para essas famílias. A gente está vivendo, né, a autora lembra, né, um clima aí de lutas nacionais, internacionais, de desinstitucionalização, deshospitalização dos usuários da saúde mental. Então, né, é uma outra faceta do que está acontecendo com a política pública, porque a gente sabe que, em meio a esse contexto neoliberal, eu estou ainda na página, se você está acompanhando aí, 212, tá? Estou no segundo parágrafo. Do aspecto de cumprimento da agenda pública, aquela que saiu da Constituição de 1988, as políticas setoriais, como da saúde mental, da assistência, foi organizando, né, ali o seu ordenamento, o seu regramento. E a gente sabe que na saúde mental, a lógica asilar, né, hospitalar, foi aí perdendo, né, o sentido nessa ótica mais humanizada e, obviamente, assim, é um movimento oposto, né, daquilo que está acontecendo, porque se a gente lembra da política de saúde liberal, o que predomina? É esse modelo asilar, é esse modelo hospitalar, é esse modelo, né, de especialização, mas não é isso que a gente conquistou na Constituição de 88 e que as políticas setoriais foram vivenciando. Se, por um lado, né,
estava acontecendo aí essa crise que o estado de bem-estar social estava trazendo. Por outro, as políticas públicas elas estavam cumprindo a sua agenda, né, de humanização, né, de não mais progressista dentro daquilo que era a sua agenda, né? E no tratamento com a família não vai ser diferente, porque, né, paralela a essa agenda neoliberal, as legislações que foram sendo regulamentadas ao longo desses anos posteriores à Constituição de 88, né, está aqui na página 212, no terceiro parágrafo, né, assim, o segundo parágrafo, na verdade, vai dizer o quê? Que o modelo antagônico à institucionalização, o extra-hospitalar, valoriza o retorno à família e à comunidade, reforçando o direito à convivência familiar e comunitária, à autonomia e cidadania dos sujeitos usuários das políticas sociais e sua inclusão na vida social mais ampla, né? Então, era essa lógica, né, que a gente estava vivendo em termos de políticas sociais. Um projeto neoliberal de um lado e, por outro, né, as conquistas dos aspectos de direitos humanos que foram acontecendo em várias políticas setoriais. Aqui no livro está citando, né, a própria Convenção das Nações Unidas pelos Direitos da Criança e do Adolescente, que ficou normatizado no Brasil como Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, a gente estava vivendo aí, né, assim, em meio a essas propostas neoliberais, um movimento que está nas políticas setoriais que tenta, né, aí dar sentido contrário, né? E aí ela vai dizer na página 213, né? Esse sentido contrário, o que queria? Valorizar a família, e eles ressaltam, né, competências, papéis e funções clássicas, como educação, socialização, guarda, apoios, principalmente a de cuidado doméstico e de dependentes doentes ou idosos, né? Então, a família, embora ela está sendo, né, ela está perdendo ali a proteção do Estado em razão dessa agenda neoliberal, por outro lado, ela está sendo mais cobrada, ela está sendo mais pressionada, né? Porque vai ter aí agora uma reabordagem da família e das redes sociais, é o que a autora está dizendo aqui na página 213, incorporando e definindo como estratégia mais adequada para desenvolver políticas e programas sociais efetivos, eficientes e eficazes para enfrentar e atender a pobreza. Então, olha que incoerente, né? A rede de proteção da família, que é o Estado, está sendo desmontada na agenda neoliberal. Mas os novos ordenamentos, né? A nova legislação, ela vai trazendo a família para uma agenda, né? Onde ela passa a ser alvo, né? Onde passa a ser redefinida ali, né? Mas que, obviamente, né, recaindo sobre ela aí esse papel estratégico de cobertura. Como lembra aqui a autora, a relação custo-benefício sobressai-se porque se pode contar com recursos dessas instituições de proteção informais e com ações mais próximas ao ambiente natural das pessoas e seu território de vivência, né? É o que se espera, né? Mas a autora diz, né, que incluir as famílias nas políticas sociais geram expectativas e demandas por trabalho social com famílias em diversas dessas políticas, né? Então, a autora está dizendo que o objetivo desse artigo é retratar e problematizar o modo como a família é tomada como referência nas políticas sociais e explicitar como se vem efetivando o trabalho social com essas famílias, né? Então, ela vai aí abordar nesses últimos 2 anos como que a família foi tratada na centralidade das políticas sociais, tá? Dando aí esse pano de fundo. E aí agora a gente chega
nessa página que está aí na nossa tela, né? Por quê? A autora agora ela vai falar um pouco da estratégia saúde da família, né? Queria que você entendesse que a autora ela vai dar esses saltos, né? Ela começou aqui falando de família, e foi para criança e adolescente, citou idoso, né? E citou saúde mental, e agora aqui ela está falando de agenda da estratégia saúde da família, tá? Onde o que acontece nesse programa? Ele elege a família e seu espaço social como núcleo básico de abordagem no atendimento à saúde, humanizar as práticas de saúde através do estabelecimento de um vínculo entre os profissionais de saúde e a população, né? Então, é um programa que é focalizado na família pobre, né? Naquela família em situação de risco, vulnerabilidade, né? O que é totalmente contrário à universalização, né, que a Lei Orgânica da Saúde fala, né? Por quê? A gente sabe que vamos entender isso aí, para entender que crítica é essa, para a gente não sair falando que a doutora está criticando o programa Saúde da Família. Não, o que está acontecendo? Ela está dizendo que o programa, tá? Ele é parte das reivindicações dos movimentos sociais. Não sei se vocês lembram, né? Eu gosto sempre de frisar, foi na década de 70, na Declaração de Alma-Ata, isso cai muito em residência, principalmente em residência de saúde da família, né? Por quê? Nesse encontro da Organização Mundial de Saúde, que aconteceu lá em Alma-Ata, né? Ai, agora eu vou ficar devendo para vocês o nome correto da cidade. Eu acho que é Palma-Ata, sim. Mas eu vou acertar depois. Não está no texto, não. Eu só estou tentando dar um perfil completo para vocês. Mas, assim, na década de 70, a Organização Mundial de Saúde, né, fez um encontro enaltecendo os cuidados primários em saúde. Esse é o ponto. E, a partir desse encontro, os países eles passaram a internalizar nas suas políticas de saúde a valorização, tá, do atendimento primário. A primeira iniciativa que a gente vai ter nesse sentido no nosso país, lá pelos idos dos anos 90, é o agente comunitário de saúde, né? Foi o primeiro modelo aí que a gente começa a ter de atendimento primário, né, em saúde. Depois que a gente vai ter aí, numa forma mais ampla, a Programa Saúde da Família, né, que depois é atualizado como Estratégia Saúde da Família. Então, quando a gente pega a ideia do programa, que é de valorização dos cuidados primários de saúde, entendendo a saúde dentro dos seus níveis, né, de atenção, primário, secundário, né, até o terciário, né, o primário, média complexidade, alta complexidade. Então, isso é algo benéfico, tá? Porque é um enfoque, uma valorização da prevenção, da promoção em saúde, coisa que o nosso país não tinha uma tradição. Então, nesse aspecto, a estratégia, né, o programa Estratégia Saúde da Família, ele é muito bem-vindo. Só que, na prática, né, ele não traz, né, um enfoque universal. Por quê? Né? As classes médias, classes altas, onde é o atendimento preventivo deles? Dentro dos consultórios, dentro dos exames de rotina, né? Dentro dos seus consultórios médicos, seus médicos particulares. Para as populações, né, das regiões mais populares, fica o programa, né, Estratégia Saúde da Família. Então, essa lógica que termina focalizando nas famílias pobres, né, que estão em situação de risco e vulnerabilidade. Daí, sim, é um programa seletivo, focalizado para esse tipo de público. E aí ele não é universal. Mas
né, isso termina sendo uma realidade, né? E se a gente for assim em outros países assim que adota também a valorização da atenção primária, mas assim é acessível a todo e qualquer cidadão, né, o atendimento primário, né? No nosso país termina tendo essa lógica. Então é isso que vocês precisam entender, né? Então o que a gente tem é que dentro desse programa, né, o enfoque na família, ele termina contribuindo para limitar a transmissão de conhecimentos, comportamentos e atitudes esperadas para o controle das doenças e os cuidados necessários, né, a serem desenvolvidos no âmbito doméstico pela própria família, né, restringindo a participação pública e a noção de promoção e de capacitação da família para desempenhar as funções de prevenção e de risco, né? Então, né, essa lógica da atenção primária, ela precisa ser olhada direitinho, porque ela pode ter esse duplo movimento, né? Por exemplo, isso que a autora está dizendo, está aí no final, né, do segundo parágrafo da página 14. Deixa eu ver se eu marco aqui para vocês na tela. Não sei, eu acho que hoje eu não vou conseguir usar aqui o meu marcador, tá? Mas o que está dizendo aí? Que essa transmissão de conhecimentos, né, fica limitado. Por quê? Porque a gente passa a ter um discurso de autocuidado, que é algo importante dentro da promoção, mas não pode ser sob a desresponsabilização do Estado. Não pode ser pelo discurso de não ter o atendimento, né? Então, é isso que a gente termina vendo, uma valorização do autocuidado, mas, por outro lado, né, aí essa generalização do atendimento. Né? Então, a gente precisa entender que a família está sendo lançada sobre ela responsabilidades e, nesse aspecto aqui, na função de prevenção e de cuidado. Né? E aí, como o autor está lembrando, né, aqui no terceiro parágrafo da página 214, para evitar cair na responsabilização de familiar, né, na atenção básica, deve acontecer, né, associada à disponibilização de serviços. Né? Isso que eu estou aqui falando para vocês. Não pode a gente avançar no entendimento da política e isso ser aí um discurso, né, um pretexto para esvaziar o atendimento, certo? Então, isso também está presente, né? Essa reificação da família, essa revalorização da família está presente, tá? Na saúde mental, né? Tem aquele programa na saúde, né? Volta para casa, se eu não me engano, que dá um valor, se eu não me engano, é de um salário para as famílias que recebem os seus familiares egressos aí de hospitais psiquiátricos, né, que estavam internados, para receber ele em casa, né, lançando para a família essa função de suporte, né, e obviamente assim entendendo que os CAPs, né, vão fazer um atendimento sistemático, mas, né, tem aí alguns problemas, porque a rede de suporte à família, sobretudo para aqueles momentos de surtos psicóticos dos seus familiares, né, termina não acompanhando, né? E aí a família novamente está sendo, né, aí pressionada, né, para cuidar do seu doente sem auxílio dos serviços institucionais. A autora ela vai até lembrar, né, que assim existem dentro da legislação, por exemplo, da criança, do adolescente, do idoso, uma responsabilidade para a família, né? O ECA diz: toda criança e adolescente tem direito a ser criada e educada no seio da sua família.
O Estatuto do Idoso vai dizer a priorização do atendimento ao idoso através de suas famílias, né? Então, o que está trazendo aí? Nas entrelinhas, uma tendência de apontar a família como responsável por seus dependentes, né? Independente de laço afetivo, tá? E de condições para cumpri-los. Por quê? Vamos pensar, por exemplo, no programa no benefício da prestação continuada, no idoso. O BPC ele é entregue, né, para o idoso que ele mesmo, o próprio idoso, nem a sua família tem condição de custear. Mas o Estado não recebe esse idoso. O que o Estado faz? Ele dá um dinheiro, né, dá lá uma remuneração por meio do BPC, mas o idoso continua no seio da família, né? Então, é essa lógica que a gente precisa, né, entender aí que está acontecendo, né, por meio da política pública, de fazer com que a família, né, ela tenha aí esse papel de cuidado com os seus entes, né, com seus membros. E assim, eu não estou falando só de família de origem, não, tá? A famosa família natural, né? Biológica, porque no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Até do idoso, né? É possível, no idoso é possível instituir a curatela, né? E para criança e adolescente tem os tipos de família substituta também. Agora, essa lógica da política pública aumentar o papel da família também está na política de assistência social. Eu sei que a gente entende que a matricialidade sociofamiliar, eu ainda estou na página 214, tá? Ah, não, agora estou na 215. Agora eu estou no segundo parágrafo da 215. A matricialidade sociofamiliar que está na política de assistência social, ela visa, né, trazer a provisão ali para a família, né, pensar o trabalho com a família, estruturada a partir da proteção social básica e da proteção social especial, né, sempre com vistas ali de manter a família unida, né, de dar ali condições mínimas para que a família ela permaneça, né, ali protegida, apoiada, né, e cuidando dos seus membros, né? Porque na proteção social básica se trabalha pelo fortalecimento e a prevenção, né, de ruptura do vínculo. Na proteção social especial, né, se trabalha pela restauração do vínculo, né? Então vocês percebam que a ideia é essa, né, que está na política pública, é sempre trazer a família para o lugar de proteção social, né? Então, o que a gente tem, como a autora está falando na página 217, do segundo parágrafo, ela diz assim: o que se percebe, entretanto, em relação ao sistema de proteção social, é a visível adoção do princípio da subsidiariedade da intervenção do Estado, que nunca exclusivamente estatal e só aparece quando a família falha na proteção e cuidados, né? Então, né, é como se a família sendo a rede de proteção primária, né? E o Estado está ali numa rede de proteção para essa família. E nesse final aí desse parágrafo, a autora vai dizer: trata-se de condicionalidades explícitas ou implícitas para a família se constituir em sujeito de direitos, não sendo um direito incondicional, advindo apenas da condição de cidadania e do direito das pessoas a serem criadas, desenvolverem-se e pertencerem a um grupo familiar, né? Então, a gente está vendo aí essa noção de proteção social muito voltada, né, aí muito relegada para a família como fonte de proteção social primária, né? E, obviamente,
né, uma coisa que a gente vai ter dentro dessa lógica é a legitimação e a legalização da responsabilidade familiar, né, onde o poder público, né, tenta dar aí condições mínimas, tá, para que a gente tenha aí nesse modelo de política social, né, uma visão de funcionamento de rede, de parceria, né, onde vai ter aí a lógica, né, da família, da comunidade, das ONGs, o mercado, o Estado, ou seja, todos trabalhando, né, mas antevendo sempre aí essa centralidade da família, né? E, obviamente, a lógica de inclusão social permanece, né? Do trabalho em rede, para garantir a vida familiar e evitar as rupturas e violações de direitos, né? O que é importante nós, assistentes sociais, a gente entender, né? É algo que a Aldaísa Sposati já vem falando já de longa data, né? Que é aquele princípio, né? Que no mesmo componente de inclusão que a política tem, ela termina também excluindo. E aqui o que a gente está vendo? A gente trabalha sempre para que a família ela tenha também essa inclusão, mas o que a gente vê é que, em meio a essa inclusão, a gente termina, né, trazendo também aí pressionamentos, tá? E eu gostaria que vocês entendessem o que eu estou falando pressionamentos. Esgaçando papéis familiares, né? Onde a família ela vai tendo, né, assim, uma sobrecarga. Por exemplo, a mulher, né? Ela vai tendo aí a sobrecarga muitas vezes de chefe de família, daquela que vai dar a condução, de gestora dos benefícios que recebe, né? E de uma forma em geral, né? Então, isso tudo recai quando uma família tem, né, um nível de pressão que é um familiar com, né, em situação de transtorno mental, isso faz com que toda a família também, né, adoeça, tenha aí uma condição aí de saúde mental também, né, pela pressão emocional afetada. Essa lógica, né, está presente, né? É a lógica né, da inclusão e da exclusão. E eu queria ler aqui com vocês essas 5 últimas linhas desse parágrafo que está aí na tela, tá? Na verdade, eu vou ler aí mais um pouquinho acima, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Vamos pegar aí desde a 8ª linha para baixo. Vai dizer assim: para isso, a política social deve ser desfamiliarizante ou familiativa, né, no sentido utilizado por Spig e Anderson, né? É aí uma lógica de trabalho com família que esse autor está defendendo, que responsabiliza o grupo familiar da função principal de responsável pela provisão de bem-estar dos seus. Isso implica a oferta universal de serviços dirigidos à família como suporte, apoio, cuidados domiciliares e serviços diurnos para os membros dependentes, por idades, problemas de saúde, desemprego, falta de qualificação e para ocupação do tempo livre de idosos, adolescentes e crianças com atividades socializadoras, esportivas e educativas, dentre outros. Então, é isso que eu estava falando para vocês, né? A família ela sai de só ser aquela família que dá provisão, condições de desenvolvimento, e ela passa a ter agora função de apoio, suporte, cuidados, né, domiciliares. E, obviamente, assim, muitas vezes não tem, né, um apoio que permita, né, vivenciar isso, né? E, obviamente, essa é uma lógica, tá? Que as autoras, né, aqui dentro desse livro, Familismo, Direitos e Cidadania, elas chamam de familismo, tá? Familismo é um conceito que a gente usa muito, tá? E elas até deram uma definição aí na página 219, na nota de rodapé, que vai dizer assim:
termo utilizado por Saraceno e Spig Anderson para tratarem da orientação das políticas sociais que responsabilizam as famílias por grande parte da proteção social, considerando o princípio de que o Estado só deve intervir quando elas não conseguem resolver os problemas. A consequência é um subdesenvolvimento a consequência é um subdesenvolvido sistema de serviços para as famílias, né? Então, veja bem, sob a lógica de atender a família, termina trazendo aí, né, um reforço, né, de papéis, né, ou de sobrepapéis, digamos assim, que termina sobrecarregando, né? E as autoras falam isso aí na página 219, de sobrecarga para as mulheres, tá? Então, a gente está vendo aí, né, que essa pseuda, vamos dizer assim, essa falsa valorização da família tem significado o quê? Um recuo das responsabilidades do Estado, né? Uma forma de privatização, né? Por quê? Isso vem acontecendo, essa valorização da família, com tudo isso que a gente está falando aqui, no momento de redução dos gastos sociais, né? E que, obviamente, vem aí, né, fazendo com que as ações sejam focalizadas, né? E que família é essa que está sendo alvo dessas políticas, né, ditas para as famílias, tá? Então, é isso que as autoras elas defendem, né? Ela fala aqui na página 220, defendemos que quanto mais sobrecarregada é a família, quanto mais se oposta no fortalecimento e valorização dos papéis clássicos e ideais, menos equidade de gênero se promove e mais se geram sofrimentos, culpabilizações, sentimentos de impotência, conflitos e até rupturas, o que ocorre pela incapacidade de cumpri-los e pela menor capacidade de lidar com as transformações familiares em novas configurações, né? Então, a gente consegue ver que essa política social na modernidade ela se soma, né, a essas novas formas de intervenção social em rede, como alternativa aos modelos tradicionais de intervenção social. Então, essa intervenção, né, dita em rede, ela vai se expandir não apenas, né, para a agenda pública, tá? Ela também vai espraiar para as redes empresariais, tá? As redes de organizações públicas, as não públicas, né? As organizações não governamentais e até comunitárias, sob a lógica, né, de um esforço de interesse coletivo e a noção de solidariedade, né? Então, vocês vão vendo que existe uma série de argumentos, né, para fortalecer essa lógica de trabalho com família que está sendo aí trabalhado nessas atuais políticas sociais, né? Quando a gente pensa, né, nessa condição de rede, faz a gente trazer à memória a lógica do pluralismo, né, de bem-estar social, sabia? Tem alguns autores que trabalham essa lógica do pluralismo, né? A autora está citando aqui na página 222, no segundo parágrafo, né, que essa visão, né, legitima o pluralismo de bem-estar social e como a legitimidade e a viabilidade de novos sujeitos do fazer social, né? Estado, mercado e organizações não governamentais, comunidade e o próprio poder público, né, que traça ali essas políticas voltadas para a família. Então, né, o que está trazendo aí é a sociedade civil, a iniciativa privada, para dentro dessa lógica, que antes era só do Estado, né?
mas com todos esses argumentos, né, novos, termina trazendo aí uma leitura, né, de civilidade, de responsabilidade do Estado democrático de direitos. É uma combinação, né, de articulações, de políticas, de intersetorialidade, de intergovernamentalidade entre agentes sociais, né? E essas redes, a autora diz que elas podem ser classificadas como primárias, tá? Ou secundárias. Eu já estou aqui na página 223, tá? Estou no segundo parágrafo da página 223. É porque o meu cursor aqui, ele está muito adiantado. Mas, deixa eu ver aqui, página está aqui, 221, que eu estou compartilhando. Deixa eu andar mais um pouquinho. Acho que agora eu consegui. Para vocês acompanharem comigo, está aí na tela, tá? Aqui no segundo parágrafo vai dizer assim: nas tipologias das redes, essas são classificadas de primárias ou secundárias. De acordo com Gonçalves e Guará, as redes primárias ou de proteção espontâneas são aquelas que se organizam na perspectiva do apoio mútuo e solidariedade, como nas relações afetivas, de parentesco, de proximidade com amigos, vizinhos e nas relações entre os indivíduos de uma mesma comunidade. Elas são informais e tecem a partir do espaço doméstico, da família, da vizinhança, da rua, do quarteirão, da pequena comunidade, né? Então, essas são as redes primárias. E as secundárias, elas são formais, se organizam por princípios variados e podem ser tipificadas em estatais, de terceiro setor e de mercado. Segundo Marcondes e Soares, as redes formais são constituídas por instituições sociais de existência oficial e estruturação precisa que desenvolvem funções e serviços específicos e especializados, né? Tem aí até embaixo, falando um pouco mais dessas redes formais estatais, né? Que é o quê? É um conjunto de instituições estatais que se formam, né, o sistema de bem-estar social da população, né? Então, essa relação social que existe, né, entre essas redes, obviamente são marcadas por setorialidade, são hierarquizadas, né, são verticalizadas e foram inauguradas aí, né, a partir dessa lógica que a Constituição Federal ela traz, né, a partir de 1988. E quais são as redes do terceiro setor? São as cooperativas sociais, as organizações, associações de voluntários e as fundações, né? São redes sociocomunitárias e elas também vêm, né, no sentido aí de fazer com que, né, se fortaleçam, né, se agreguem aquilo que os movimentos sociais de defesa de direitos, de vigilância e luta, né, por melhores índices de qualidade de vida já estavam, né, fazendo aí já há algum tempo, né? Obviamente que tudo isso, né, vem trazer um olhar para a família, né? E obviamente fortalecer a função protetiva da família, né? Que a gente precisa entender, né, que é um patrimônio, né, assim, entre si, né, a família em si, e a família fortalecida é um patrimônio para a sociedade, né, porque, obviamente, né, os problemas que incidem dentro da família, né, vão para fora dos muros da família, tá? E a autora fala disso na página 225, no final do segundo parágrafo. Nessa perspectiva, os problemas sociais que sofrem são tratados de uma forma limitada aos seus recursos, aos muros internos da família,
reproduzindo a ditadura da intimidade, da privacidade dos assuntos ou casos de família, né? Então, a gente precisa olhar para a família não como uma ilha de virtudes, né, como diria a Mioto em outro texto, mas a gente olhar para a família dentro das suas, né, vicissitudes sociais, né, dentro das suas idiosincrasias, para que a gente perceba, né, aquilo que vai tornar ela, né, um lugar de afeto, de cuidado, né, de fortalecimento de vínculo e, consequentemente, de menor vulnerabilidade, né? Então, para tudo isso, né, é que a política social ela vem aí trazendo a família como palco. E eu queria mostrar para vocês uma coisa que está na página 226 e que está aí logo no início da página, que diz assim: mas também está expressa no desenho das políticas sociais, em normas operacionais, em programas e em outros mecanismos de implementação das políticas sociais. A título de exemplo, um dos objetivos do Serviço de Proteção Integral às Famílias, o PAIF, qual é o objetivo do PAIF? Fortalecer a função protetiva na família e prevenir a ruptura dos seus vínculos, sejam esses familiares ou comunitários, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos territórios. Né? Percebe essa nuance? Né? Quando a gente fala assim, fortalecer a função protetiva da família. Ok. Para quê? Prevenir a ruptura dos seus vínculos familiares e comunitários. Maravilha. Então, digamos assim, é um ganho para a própria família. Mas não fica só entre os muros da família. Por quê? Continua aí, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida nos territórios. Então, né, a sociedade, a comunidade, o território vai ser todo ele, né, atingido, sabe, por esses cuidados que são relegados à família, né? Então, é por isso que, né, a gente precisa, obviamente, né, ter, sim, esse trabalho em rede, de forma que a gente consiga esses objetivos aqui tão bem expressos por aquilo que objetiva o PAIF, né? O PAIF é um dos serviços que são ofertados dentro do CRAS, né? Do Centro de Referência da Assistência Social. E aí, no final da página 227, né, na metade da página 227, a autora ela já vai abordar aí um pouco do histórico do trabalho social com famílias nas políticas sociais. E ela vai lá em 1930, né? Ela vai falar aí que na organização das políticas sociais brasileiras, no período de 1930, olha aí, no segundo parágrafo desse quarto título, no período de 1930 a 1980, a família ocupou um espaço secundário na conformação do sistema de proteção social, considerando que as políticas estavam orientadas para indivíduos, categorias combativas e segmentos fragmentados em problemáticas, como no caso da assistência social, na quais os serviços foram dispostos a partir de quê? Né? Qual eram as visões? Indivíduos problemas, situações específicas, como trabalho infantil, abandono, exploração sexual, delinquência, idade ou sexo, bem como para crianças e adolescentes, mulheres, idosos, dentre outros, né? Não se contemplava a família como uma totalidade, né? Então, vocês percebem, né? Até a década de 80 era assim, não tinha, né, essa visão da família como um todo, né? Existia um paradigma da incapacidade familiar e da institucionalização dos seus membros, né, como crianças, idosos, portadores de doenças mentais. Aqui, né, usa essa palavra. Deixa eu botar aqui, não sou eu que estou falando, não, tá? Na verdade, hoje a gente fala
pessoas em situação, né, de transtorno mental. Mas está aí na página 228, tá? No segundo parágrafo. Era aquela visão do indivíduo problema que tinha que ser ressocializado, né? Tinha que ser colocado separado numa instituição para viver a ressocialização, para voltar para a sociedade, para cumprir o papel que ali era, né, esperado dele, né? Que ele havia sido socializado para viver aquele papel, né? Que qual era a visão do normal, né? O normal era a família nuclear, heterossexual, monogâmica, patriarcal, né? E tudo que fugia disso eram tidas como famílias desestruturadas, irregulares, né? Então, essa era a visão que predomina. Na página 229, a Mioto, ela sintetiza o trabalho social com família, né, que tinha 3 características até a década de 80, o trabalho social com famílias. Qual é? O primeiro, concepções estereotipadas de famílias e papéis familiares, centradas na noção de família padrão, e as demais como desviantes, desestruturadas, com expectativas, né, das clássicas funções alicerçadas no papéis atribuídos por sexo e lugar nos espaços públicos e privados. Segunda característica que a Mioto fala que existia no trabalho social com famílias: prevalência de propósitos residuais para determinados problemas, segmentados e fragmentados da totalidade social e tomados como desviantes, patológicos e sujeitos ao trabalho psicossocial individualizante e terapêutico, em cujo diagnóstico e solução envolve-se a família, responsabilizada pelo fracasso na socialização, educação e cuidados de seus membros. E o terceiro e último ponto que a Mioto destaca, que estava predominando no trabalho com famílias, aqui na página 229, é a focalização nas famílias em situação limite, em especial nas mais derrotadas, incapazes e fracassadas, e não em situações cotidianas da vida familiar, com ações preventivas e oferta de serviços que lhe deem sustentabilidade. Então, era isso que vai predominar, né, basicamente, aí até os anos 80. E, obviamente, né, à medida que a gente tem essa mudança cultural, né, aí da legislação e tudo mais, a gente começa a ver algo que vai se dar, né, não só no trabalho com famílias, mas também, né, na lógica quando se trabalha no trabalho social, é aquilo que diz aí na página 233, da noção de autonomia e a capacidade de cada sujeito de dar conta da sua vida e dos cuidados necessários para que caminhe sem a necessidade de benefícios sociais. Aconselhamento e acompanhamentos podem induzi-lo a buscar saídas nele mesmo, né, em suas potencialidades, inclusive no reforço de suas responsabilidades familiares e individuais, e não na luta pelo benefício como um direito universal, como dever do Estado de prover certo padrão digno de vida e de todo cidadão, cujas condições decorrem de desigualdades que afetam as relações na família. Então, a gente vê isso hoje, né? Por exemplo, quando a gente fala em serviços e benefícios que, dentro da política de assistência social, se trabalha, né? Se trabalha qual é o fio, né, que dá liga a esses benefícios e serviços. É o acompanhamento, né, que é realizado exatamente para que a gente veja aí aquilo que é a superação, né, por meio dessa autonomia. Então, a gente entende, né, dentro dessa lógica, como a autora diz aqui, já no penúltimo parágrafo da página 233, a constituição de sujeitos de direitos
se dá no processo de compreensão das determinações sociais, de suas condições de vida, material e afetiva, no reconhecimento da força do coletivo, no caso específico de famílias e nas possibilidades concretas de acesso aos bens e serviços produzidos socialmente, né? Aí a autora, né, ela vem falando sobre isso, falando da importância do trabalho socioeducativo com essa perspectiva, né? E aí ela diz, né, que somente com essa perspectiva, já aqui na página 234, vou passar aqui, deixa eu ver se eu consegui. Sim. Então, na página 234, a autora vai dizer aí no último parágrafo: acredita-se que com essa perspectiva se ultrapasse a noção de subjetividade individual para a dimensão coletiva e se promova a organização grupal e coletiva das famílias, a participação popular e a passagem da necessidade ao direito como possibilidade concreta de construção de novos significados e práticas, inclusive a de sujeitos de direitos, tá? Assim, a autonomia como capacidade de decidir, optar e eleger objetivos, metas e crenças é condição fundamental para que alcance uma participação social, principalmente para o reconhecimento da força do grupo, da organização das lutas coletivas. E aí, assim, eu queria só ler mais uma coisinha que eu estou vendo aqui que é muito legal, né? E está arrematando o texto, porque o texto já está entrando aqui no final. É algo que a Mioto vai falar, né, sobre essa noção de autonomia. O que a Mioto está dizendo? Né? Que o objetivo, né, desse trabalho todo com família, né, dentro de toda essa orientação pós-1988, né, pós a década de 80, trazendo essa noção de autonomia, implica o desenvolvimento da capacidade de discernir as mudanças possíveis no âmbito dos grupos familiares, de suas redes, e que lhe exigem o engajamento organizados em coletivos, em processos sociais mais amplos, para que ocorram transformações mais gerais e a efetivação de direitos. Obviamente, né, a gente tem, né, assim, ainda que avançar, né? Mas essa perspectiva metodológica do trabalho com famílias, né? Ela traz aí um desejo, um intuito de superar a dicotomia, né, entre aquilo que são assuntos internos e externos, né? Obviamente, sem hipertrofiar um em detrimento do outro, né? Mas é uma ação dialética. Mas, assim, a família ela tem essa dialética, né? Entre aquilo que são problemas, né? Que acontecem nos seus muros domésticos, mas que também são, né? Aí tocadas pelos macros processos, né? Por aquilo que a gente tem aí como desafiador nesse trabalho com família. E aí, já chegando, né, na reta final do texto, a gente vai aqui para as considerações finais, né, que a autora apresenta. Ela fala, né, que dentre essa centralidade, né, o que a gente entendeu mesmo, né, a centralidade da família nas políticas sociais apresenta aspectos significativamente positivos, né? Espera que eu virei aqui o texto. Pronto. Implica nesses aspectos positivos, né? Mas que tem seus paradoxos, né? Quais são os paradoxos? Aparecem na medida em que a família, ora, é tomada como sujeito de direitos, merecedora de proteção social, ora, como agente de proteção social, provedora de assistência e cuidado de seus membros, como principal estratégia das ações de prevenção, né? Então, o que predomina hoje no trabalho social com famílias? É esse paradoxo. Um momento ela é sujeita de direitos, né, merecedora de proteção social.
No outro, né, o outro viés, qual é? Ela é o agente de proteção social. Ela é a provedora de assistência e cuidado de seus membros, né? E isso é uma principal estratégia de ação, ações de prevenção. E aí, já no último parágrafo, o trabalho com famílias, profundamente marcado por esse viés, termina assumindo versões normatizadoras e disciplinadoras sobre os papéis sociais hegemônicos e os comportamentos esperados, o que inibe a dimensão emancipatória que poderia ter ou proporcionar. Todavia, isso pode ser redirecionado a partir de novas diretrizes que, de fato, se traduzem em um trabalho social que visa a autonomia, a cidadania e o protagonismo social das famílias.